Boa tarde, bem-vindas e bem-vindos a este novo vídeo das paródias. Hoje vamos falar de uma comunicação que apresentei no 2º Congresso Mundial de Comunicação Ibero-Americana, que decorreu na Universidade do Minho, em Braga, e foi realizada no dia 16 de abril de 2014. É um pouco antiga, mas consideramos pertinente porque fala da estadia de Rafael Bordal Pinheiro no Brasil. Esta comunicação tem como objetivos referir então a estada de Bordal Pinheiro no Brasil, fazer uma análise comparativa em termos meteorológicos dos jornais portugueses e brasileiros, considerando a lusofonia um espaço cultural, multipolar e descentrado, a língua portuguesa como uma pluralidade de pátrias e a lusofonia como uma esfera de comunicação e compreensão determinada pelo uso da língua portuguesa com a genealogia que a distingue, entre outras línguas românicas, e a memória cultural que a ela se vincula. O jornalismo satírico no Brasil no século XIX teve um grande desenvolvimento. Podemos ver aqui alguns exemplos: a Vida Fluminense, o Mosquito, o Diabo 4 e a Revista Ilustrada. Rafael Bordal Pinheiro, sabemos que foi correspondente do jornal inglês The Illustrated London News. Podia ter seguido carreira na Inglaterra, mas fundou então a Lanterna Mágica em 1875. Esteve depois no Brasil, onde colaborou no Mosquito e fundou o Psst e o Besouro entre 75 e 79. E de regresso a Portugal fundou o jornal O António Maria em 1879. A nossa metodologia é através de uma amostra de 2 exemplares do Mosquito, do Psst e do Besouro e 3 do António Maria e da Lanterna Mágica, procurar verificar estas hipóteses, que era se houve transmissão de valores nas matrizes de formação da mensagem dos jornais de Rafael Bordal Pinheiro em Portugal para os do Brasil. E a outra hipótese, se as inovações técnicas introduzidas provocaram alterações nas matrizes de formação da mensagem. A mediologia é uma proposta de Régis Debray, que faz o estudo das ideias em simultâneo com o das técnicas. Analisa assim os fatos da transmissão simbólica que mais marcaram a humanidade. Não nos vamos alongar sobre esta teoria da mediologia. Deixamos aqui as referências para quem se possa interessar por este fenómeno estudado por Régis Debray. A sátira também já sabemos que é um processo de atacar pelo ridículo com o emprego de sarcasmo, ironia, etc., para denunciar e expor o vício, os abusos e os males, nomeadamente dos políticos. A caricatura é um exagero dos traços de uma pessoa. A Lanterna Mágica foi um semanário que depois se tornou diário. Foi o primeiro jornal onde apareceu o personagem Zé Povinho. Os colaboradores literários assinavam com o nome Gil Vaz e eram Guilherme de Azevedo e Guerra Junqueiro. Foi publicado entre maio e julho de 1875 e fazia uma revista ilustrada da semana. Depois surgem os jornais brasileiros. Vamos aqui referir este livro de João Paulo Coutrinho, que é uma fotobiografia de Rafael Bordal Pinheiro, que muito interessante, em que ele chama esta viagem da picaresca viagem. E vemos aqui algumas fotografias de Rafael Bordal Pinheiro, mas também a primeira banda desenhada que publicou num jornal brasileiro e que fala da viagem e da chegada em apoteose ao Brasil. E então no Brasil foi colaborar no Mosquito, que se tinha fundido com o Mefistóteles de Cândido Faria. Mais tarde Bordal tornou-se o proprietário do jornal e era um jornal que se dedicava à política, aos teatros, aos concertos, à ópera, a temas do mundo e a questão religiosa.
acabou por ser absorvido pela revista ilustrada de Agostini. Bordal fundou então o Pst, que era um semanário, em que aparece o Pistarola, que era o Pst, e o Arola, os personagens. Era um jornal que se dedicava principalmente à ópera, ao teatro, aos touros, onde surgiu a primeira grande polémica com Ângelo de Agostini, e que teve só 9 números em 1877. Seguiu-se o Besouro, também fundado por Bordal Pinheiro, que foi um semanário que durou cerca de um ano. O personagem que aparece aqui é o Fagundes. Teve como colaboradores literários José do Patrocínio, Artur de Azevedo, Alberto de Oliveira e Guerra Junqueira. Era um jornal que publicava vários anúncios e onde foi publicada a primeira fotoreportagem no Brasil. Neste jornal houve então a maior polémica com Ângelo Agostini. O jornal acabaria por ser assaltado em final de 1878, o que terá sido uma das razões que levaram Rafael a regressar a Portugal, onde fundou o António Maria, a primeira série, que foi publicada entre 79 e 84, em que houve uma clara evolução técnica e gráfica. Teve como colaboradores literários Guilherme de Azevedo, Ramalho e Urtigão e A. Moraes. E como colaboradores artísticos Columbano Bordal Pinheiro, irmão de Rafael, e Manuel Gustavo, seu filho. É considerado o mais célebre álbum de caricaturas até então produzido. E foi onde o Zé Povinho atingiu a chamada maioridade. Nos nossos resultados detectamos então diferenças por os jornais fazerem parte de uma cultura sul-americana, os jornais brasileiros. No António Maria surgiu uma diferença técnica que foi a cromolitografia. O Pst era um jornal mais cultural, os jornais portugueses mais políticos e os brasileiros mais dedicados à cultura e aos média. No plano geográfico, os jornais portugueses tinham mais temas de Portugal e de Lisboa e os brasileiros de temas brasileiros e de Portugal. E as técnicas de sátira, a única diferença que encontramos foi que a Lanterna Mágica utilizava mais a invectiva, talvez por ser um jornal mais literariamente elaborado. Então a lusofonia é um espaço geográfico disperso, no caso entre Portugal e o Brasil, mas não só. Os trabalhos gráficos desta esfera envolvem as legendas, as temáticas e os personagens satirizados. Detectaram-se os principais elementos da sátira em todos os jornais. Nos jornais brasileiros, os temas fraturantes na esfera pública eram a questão religiosa e a febre amarela. Verificou-se que houve transmissão de valores entre os jornais portugueses e brasileiros e que as inovações técnicas não produziram rupturas nas matrizes de formação da mensagem. O Zé Povinho foi também uma personagem que transitou facilmente de um país, Portugal, para o outro, o Brasil. Temos por fim as nossas referências bibliográficas. Agradecemos a vossa atenção. Não se esqueçam de subscrever o canal, de porem um gosto, de clicarem no sininho para receberem todas as notificações e muito obrigado. Até à próxima!